Vou fazer uma gravação explicando a instalação do Windows 10 no Proxmox, a forma correta e recomendada de ser feito. A primeira coisa, eu vou pesquisar aqui no Google sobre Proxmox Windows 10. Então, eu vou achar aqui ó, no primeiro link, esse link aqui, ó, Windows 10 Best Practices. Dentro desse link aqui está a explicação, né, qual que é as melhores práticas para eu instalar o Windows 10 no Proxmox. Então eu vou fazer a instalação de acordo com o que está recomendando aqui, né, na própria documentação do Proxmox. Antes de eu fazer a instalação, de eu iniciar a instalação, eu preciso de ter a ISO do Windows, né, para fazer o upload da ISO do Windows no meu servidor, e também eu preciso de fazer o upload da ISO desse Virtual Drivers. Aí eu posso digitar no Google também aqui, download Proxmox Virtual Drivers. Eu vou acessar essa página aqui. E aqui nessa página do Virtual Drives eu tenho esse link aqui, ó, que é Windows Support, que aí dentro do site do Fedora eu vou fazer o download aqui, ó, da última versão dessa ISO aqui, ó. Então eu vou baixar esse aqui, ó, Virtual Windows, né, ISO, e essa ISO vou colocar ela lá junto da ISO do Windows no boot, né, e aí eu vou utilizar essa ISO para fazer instalação dos drivers virtual para o Windows funcionar tanto o disco quanto a interface de rede e os outros dispositivos também utilizando os drivers virtual. Então vou abrir meu servidor aqui, vou vir aqui nessa configuração local, né, do driver local, e aqui eu tenho aqui ISO images, e aí o que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui o upload, né, primeiro da ISO do meu Windows, e depois eu vou fazer o upload da ISO dos drivers virtual. Então vou aguardar aqui até que o download conclua. Agora eu vou fazer o upload dos drivers virtual. Depois de ter feito o upload da ISO de instalação do Windows e dos drivers virtual, nós vamos fazer a criação da VM. Então eu vou colocar aqui create VM, vou colocar, né, os dados aqui que eu quero colocar. Vou colocar aqui ela com o nome de Windows 10 64 bits. Windows 10 64 bits. Vou escolher aqui o meu driver Windows, né, como DVD. Então quando eu faço isso aqui é a mesma coisa de eu estar colocando na máquina virtual o DVD da instalação do Windows. Vou selecionar aqui que é o tipo Windows 10. Aqui tem várias versões do Windows que eu poderia escolher aqui de acordo com o que eu quisesse. Aqui ó, eu vou clicar para adicionar os drivers virtual. Já seleciono ele aqui também. Depois na sequência aqui eu vou deixar aqui, eu vou escolher aqui a interface gráfica. Por enquanto eu vou deixar Standard VGA. E depois da instalação posso colocar essa VMware compatível, que aí ela vai apresentar uma interface gráfica com a resolução melhor. No SCSI Controller eu vou deixar selecionado aqui ó, o Virtual também. Então já deixo selecionado aqui, né, o Virtual. E agora que eu vou colocar aqui o tamanho, o tipo do meu disco, vou alterar o tipo do meu disco para o Virtual também. E aqui eu vou colocar o tamanho do meu disco. Vou colocar aqui no caso aqui 50 GB esse disco. E aqui nessa configuração de cache, eu preciso escolher aqui essa opção aqui, ó, Write Back, que é essa opção Write Back, ele vai fazer um cache e aí vai ter um funcionamento mais rápido. Se a gente colocar aqui o default no cache, ele vai ficar mais lento, a VM vai ficar mais lenta a utilização do disco.
Então, o ideal é que a gente selecione aqui em cache a opção write back. E aqui tem essa opção aqui, ó, discard. A gente deve marcar essa opção aqui, discard, porque aí o que acontece? Esse disco aqui eu vou colocar ele como 50 GB, mas aí ele não vai utilizar todos os 50 GB, ele não vai alocar todos esses 50 GB, ele vai utilizar no host somente o tamanho das informações que tiver gravada, né, e deixar aqui o 50 GB como o que vai ser apresentado do tamanho do disco para o Windows. Agora aqui eu vou colocar aqui, né, configuração da minha CPU, vou colocar que é um processador com 4 cores. Aqui eu posso escolher o tipo do processador. Então, geralmente, dependendo do tipo do processador, que funciona muito bem com Windows é esse aqui, ó, o QEMU 64. Eu posso deixar com ele, ou então também dependendo do tipo do meu host, do meu servidor, eu posso deixar essa opção aqui, host, que aí ele vai utilizar a configuração do mesmo processador que é o host. Aqui eu vou colocar a memória, né, que eu vou estar alocando para o Windows. E agora aqui na interface de rede eu também vou deixar selecionada essa aqui, ó, a Virtual, que também vou precisar do driver dela. Aqui no meu caso aqui dessa instalação que eu vou fazer, eu vou desativar essa opção do Firewall aqui, pois eu vou utilizar o Firewall direto do Windows mesmo. Se eu quisesse gerenciar o Firewall pelo Proxmox, eu deixaria essa opção marcada. Depois de feito toda essa configuração, eu posso marcar aqui para startar a máquina virtual, e aqui a hora que eu clicar em finalizar, a máquina virtual já vai ser criada aqui no meu host e ela já vai ser inicializada. Aqui eu vou guardar a inicialização dela. Agora, retornando aqui na instalação do Windows na máquina virtual, então nós vamos verificar aqui, né, a instalação do Windows normal, só que porém ele vai me mostrar que não tem disco. A hora que ele chegar na parte de selecionar o disco aqui, ele vai falar que não tem disco no Windows. Aqui a parte da ativação, vou deixar para fazer a ativação após a instalação. Vou selecionar aqui que eu preciso, eu vou instalar o Windows 10 Pro. E aí, vou aceitar aqui os termos de licença. E agora sim, agora chegou na parte aqui onde eu vou fazer a instalação. Aqui, ó, instalar o Windows e manter, aliás, instalar apenas o Windows avançado, né, personalizado. Então aqui, ó, vocês viram que não mostrou disco nenhum. Então está como se eu não tivesse disco. Então, né, a gente deparando nessa tela aqui ficaria sem ter como prosseguir. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos clicar aqui em carregar e aí agora nós vamos instalar procurar os drivers Virtual, que é aquele que eu baixei lá, né? Aqui, ó, o Windows AMD 64, Windows 10. Aqui, ó, e aí ele já localizou a controladora Virtual SCSI. Vou fazer a instalação desse driver primeiro, e aí depois que eu fizer essa instalação desse driver, aí sim ele já vai localizar o meu disco virtual. Aqui, ó, já localizou meu disco virtual de 50 GB. Vou clicar aqui para criar a partição, particionamento, pronto. E agora eu já posso dar continuidade aqui na instalação do Windows. Vou aguardar o Windows a concluir a configuração inicial para a gente, né, ter acesso na interface do Windows e fazer a configuração do restante que é necessário. Agora que o Windows já concluiu a configuração inicial, né, eu vou prosseguir aqui com a configuração do Windows. Aí aqui, né, não tem uma forma correta, cada um pode configurar da forma como desejar, né, como vai ter necessidade de uso do Windows. E aqui por enquanto também eu não vou configurar a rede nem nada por enquanto.
Vou continuar aqui com a instalação padrão bem enxuta. Aqui o nome de quem vai usar o computador eu vou colocar aqui Windows 10. Não vou colocar a senha e vou dar continuidade aqui na instalação. Também essas questões aqui de localização vou colocar não, de controle do dispositivo, se perder também colocar não, porque não tem necessidade, de envio de diagnóstico também não, ferramenta de escrita a tinta e digitação também não, outros diagnósticos também não, aplicativos, né, que usem ID de anúncio também colocar não, Cortana também não vou configurar, e aí, ó, aí agora o Windows 10 já está inicializando. Agora que foi concluída a instalação do Windows, já tem acesso na interface, eu vou vir aqui nele, ele vai estar aqui, ó, detectando os drivers virtual como se fosse um DVD de instalação, e aí eu vou rodar aqui, como eu instalei o Windows 64 bits, eu vou rodar esse instalador aqui da versão 64 bits. Esse instalador aqui, ó, já vai pegar todos os drivers que são necessários e ele vai ser instalado tudo no Windows aqui da minha máquina virtual. Depois que eu concluir isso, aí, ó, tá vendo? Ele já detectou a placa de rede, então eu já posso fazer a configuração da placa de rede. Ele está detectando outros dispositivos aqui, ó. Isso aqui está tudo normal, está tudo dentro do esperado. Depois que eu concluir a instalação desses drivers aqui, eu vou fazer a instalação do Guest Tools, que aí ele vai passar algumas informações direto da VM por host, né? Como o endereço IP da máquina, utilização de memória. Então essas informações elas vão ficar conectadas direto com o Proxmox, na interface do Proxmox. Então a gente precisa de instalar aqui também o Guest Tools. Depois que eu fiz a instalação tanto dos drivers quanto desse Guest Tools, agora vou fazer a remoção, né, desses DVDs, porque se eu acessar aqui na minha máquina virtual, é como se tivesse aqui dois DVDs, ó, ligado no computador. Tem um DVD dos drivers e outro da instalação do Windows. Então, como eu não vou ter necessidade deles mais, eu vou desligar a minha máquina virtual, né? E aí depois que eu desligar a minha máquina virtual, eu vou vir aqui na configuração aqui do Proxmox, vou remover os dois DVDs que já não são mais necessários. E agora aqui, ó, eu vou ativar aqui o QEMU Guest Agent. Vou ativar com essa outra opção também para fazer a integração do tamanho do disco. E aí agora eu já estou com a minha máquina virtual configurada da forma como eu vou necessitar dela no dia a dia e da melhor forma que é indicado pelo Proxmox. Outra questão aqui, eu vou vir aqui no hardware, no display, vou mudar para aquele que eu falei, que eu vou pôr o VMware compatível, porque aí ele vai me apresentar uma resolução de tela melhor. Agora que já está tudo certo, vou só repassar aqui, ó, eu coloquei a minha máquina virtual 4 GB de RAM, com processador quad-core, mudei o display agora para o VMware compatível. Essa configuração que eu deixei o padrão do Proxmox. Estou utilizando a controladora SCSI, a Virtual, né, que é aquela que eu inseri os drivers. Então, dessa forma aqui, o meu disco também ele é um disco Virtual, aqui é do tipo Virtual. E aqui a minha placa de rede também é uma placa de rede com o modelo Virtual. Também tudo é necessário aqueles drivers para estar funcionando. Aqui em Options eu deixei ela para sempre inicializar que o host for ligado. Essa configuração também foi durante a instalação que a gente escolheu o tipo do sistema operacional Windows 10. Aqui eu posso alterar a ordem do boot se eu precisar, né? A ordem do boot, assim como fosse num setup de um computador normal. E as demais informações aqui também são todas padrões. Na hora que eu
criei a máquina virtual e agora, como ela já está toda da forma como eu necessito, eu vou startar ela e aí já posso utilizar o meu Windows 10 virtualizado aqui, virtualizado com as melhores práticas. Aí vocês podem observar que a inicialização dele está bem rápida, né? E se a gente fizer a instalação do Windows 10, por exemplo, e não utilizar os drivers virtual para o HD principalmente, ele vai ficar lento para iniciar. Ele vai até funcionar, o Windows 10 vai funcionar tudo normal, mas ele vai ficar mais lento e não vai apresentar o desempenho que poderia apresentar. E agora, como eu instalei aquele agente, eu posso verificar aqui, ó, no sumário do Proxmox, ele vai mostrar a informação do endereçamento IP da máquina. Essa informação de endereçamento IP, por exemplo, ela é recebida pelo agente. Então, o agente é importante para a gente fazer a instalação dele na máquina virtual para que ele repasse algumas informações para o host. Então, está concluído, né, o tutorial aí do que a gente precisava para fazer essa instalação do Windows 10 da melhor maneira para funcionar no Proxmox.